Me chamo Adriana, Adriana Alves, né? Hoje resido em Natal, mas sou cearense, né? Todo mundo aí, cearense, né? Em Natal, vi que a galerinha aí tem muita gente aí curtindo aí, né? Das minhas amigas, prestigiando aí a live, muito obrigada, né? As pessoas que estão me prestigiando, a minha família. Então, eu trabalho realmente como gestante de pessoa há mais de 16 anos, essa é a minha carreira. Eu decidi empreender, né? Em 2020, aqui pela Simetric, claro, trazendo minha expertise, trazendo minha expertise em empresas, vivenciando instituições, eu precisava trazer algo diferenciado para cá, para o meu trabalho, que era exatamente trabalhar com mentoria, trabalhar com orientação de carreira, desenvolvimento de líderes de alta performance, né? Tudo isso eu já fazia em instituições, mas trouxe esse ganho muito grande para a Simetric, né? Esse era meu projeto, era meu trabalho, trazer algo da psicoterapia positiva, né? Que é isso que eu quero trabalhar e que a gente vai falar sobre isso para cá, para a Simetric. Algo diferenciado, algo novo, que comecei a estudar, a pensar, a fazer uma pesquisa muito grande, e aí foi quando eu me conectei, né, de fato, com a psicologia positiva e conheci aí Helder Camei. Então, isso eu já vinha trabalhando, fazendo recolocação profissional, né, quando eu saio do Ceará, que venho mergulhar em Natal, e aí eu disse, não, tá na hora de empreender. Já bebi de todas as fontes, já conheci, já ajudei várias empresas a performar. Agora chegou de eu fazer algo por mim e também fazer algo que eu acredite, algo que realmente eu traga, algo novo, que eu possa surgir de uma outra forma e de uma forma contribuir para a humanidade de uma forma bem mais positiva. Ah, que legal, hein? Muito legal. E, Adriana, antes de você se tornar uma agente do florescimento aí, CSI, quais eram assim os maiores desafios, maiores dificuldades que você estava enfrentando no seu trabalho, na sua carreira, na sua empresa, com os seus clientes? Sem dúvida. Trabalhar, né, tanto em instituição, né, meio organizacional, como trabalhar na clínica, a gente vai ficar muito em meio daquilo que a gente já conhece, do adoecimento psíquico humano, né? Então, a gente vai trabalhando muito em cima, né, da ansiedade, da depressão, então das psicopatologia. E era isso que é algo que me chamava muita atenção. A gente mergulhava muito profundamente no adoecimento psíquico, claro que ele é recorrente, que a gente considera que é importante, que ele acontece, mas e daí? Depois? E o que é que a gente vai fazer com isso? A gente vai apenas, né, trabalhar algumas questões e como é que a gente vai conseguir desenvolver essas habilidades, esse potencial. Eu sou uma pessoa super positiva. Já é da minha essência acreditar que algo pode mudar, que algo pode impulsionar. E aí eu fiz outra especialização, sou especialista em avaliação psicológica, né? Fiz outras em POT, né? E aí trabalhando na organização com a saúde do trabalhador, mas algo ainda me faltava, ainda não era suficiente, ainda não era ainda aquilo que realmente me conectava e que eu sentia que algo poderia realmente me trazer uma felicidade mais plena, mais feliz, e a partir de mim também, que aquilo também que me movesse o outro. Aí foi quando, de fato, eu comecei a estudar, né, Marcelo, comecei a ver aí sobre um pouco, sobre flow, sobre Helder Camei, até comecei a seguir você, Helder, nas suas masterclass. Foi quando eu conheci a psicologia positiva. Poxa, é isso aí que eu queria, é isso aí que me conecta, né? Falar sobre o florescimento humano, conhecer um pouco mais do que a gente pode alcançar a partir daquilo, das nossas forças que nós temos, né? Já nascemos com forças e caráteres de virtude. Então, assim, isso, quando você começou a masterclass e começou a trazer esse
Não, olha, você tem que conhecer as suas 24 forças, né? Você, todo ser humano tem as 24 forças, e como é que vai ser isso? Aí eu, poxa, faz sentido, isso está fazendo sentido, vamos lá. E aí eu não perdi nenhuma masterclass realmente do Helder. Aí foi quando o Helder, né, presenteou aí uma pessoa para poder fazer a todo online, ao vivo, né, Helder? Uma pessoa para poder fazer uma devolutiva do Via. E eu me coloquei, mergulhei nesse estudo e me joguei. Ó, coragem, não tem muito, minha força de coragem não é tão alta, mas assim, vamos lá, tenho coragem, é louca, mas vai lá, tem coragem. E assim eu fui. Como eu tenho um amor e a perseverança forte, o amor aprendizado lá na minha terceira força, assim, então eu vou, vai que eu consigo. E aí fui, me joguei de fato. E é isso, Helder, realmente assim, tem transformado de fato, não só a minha carreira, mas tem transformado a minha vida, a minha pessoa, Adriana. Então, isso me conectou assim, de montão. É uma chave, é uma virada, é algo que a humanidade precisa conhecer. Isso não só a Adriana aqui, a humanidade precisa conhecer. A humanidade precisa despertar para esse olhar, né, de florescimento, né, de felicidade, o porquê. Então, vamos trabalhar aquilo que a gente tem de importante, daquilo que a gente tem de positivo, daquilo que você tem de forças maiores, né, conhecer as suas forças medianas, conhecer as suas forças menores, né, para poder potencializar isso, rebocar você e levar você para um salto. Então, foi isso que aconteceu, não é isso? E aí, é tanto que os colegas CSAs já me conheciam, a Adriana lá, do pessoal e tudo, né? E todo mundo queria, poxa, como você foi privilegiada, assim, foi mesmo, porque a partir daquele momento tudo mudou na minha vida, realmente, de fato. Tudo mudou. Tudo mudou. Olha, e vamos falar desse tudo mudou, então. Eu gostei que você citou aí, eu perguntei para a Adriana, né? Quem está entrando agora, eu estou entrevistando aqui uma profissional CSI, uma agente do florescimento humano, né? Que fez a nossa formação no passado. E eu perguntei para ela agora há pouco quais eram as principais dificuldades que ela estava tendo antes de se tornar agente do florescimento humano. E aí ela falou que o foco muito era no adoecimento psíquico. Sim. Né? Você é psicóloga de formação? Então, e aí, só que ela está mais na área organizacional, né? Trabalhando com empresas. Então, ela estava trabalhando muito o adoecimento psíquico das pessoas, muitas vezes por conta do trabalho, né? Burnout, depressão, estresse, ansiedade. Então o foco estava mais nesse. Mas aí, ao se tornar uma agenda do florescimento humano, então esse foco se ampliou, mudou, né? Deu uma virada. Então eu queria que você comentasse um pouquinho agora como é que foi essa virada, o que efetivamente mudou, o que você começou a fazer de diferente, ou enxergar de diferente, e mudou efetivamente na sua Primeiro atuação mudou meu profissional. campo de visão, Helder. A primeira coisa que me mudou foi o campo de visão, porque assim, a partir do momento que você está, né, em organizações e que você vai estar falando sobre adoecimento psíquico e vai estar trabalhando sobre isso, então eu estava muito sobre terapias cognitivas, mediação de conflito, né? E aí eu ficava sempre mergulhado dentro do adoecimento. E aí, como eu dava palestra, assim, vamos acreditar, então, assim, vamos pensar só nisso, vamos pensar... Então, assim, mudou, foi tirar do foco do adoecimento, mas trazer para o momento presente aquilo que ele tem, que emerge, que é positivo. Aquilo que emerge que ele tem de positivo. Poxa, a gente via líderes que ela super capaz, que é super capaz dentro da organização. E aí ele se sentia desanimado, deprimido, não se achava que tinha aquela performance tão legal e tudo. Aí eu comecei, poxa, vamos começar com palestras. Aí eu comecei com palestras. Palestra do bem-estar, palestra do capital psicológico, e aí comecei a oferecer isso dentro das organizações, que aí eu comecei a trabalhar isso. E aí começou a dar certo. Poxa, vamos fazer a pausa consciente no trabalho? Vamos pensar em pausa consciente do trabalho? Vamos conhecer suas forças? E aí eu comecei a trazer esse contexto
dentro da empresa. Assim, vou experienciar isso agora em termos de desenvolvimento de carreira. E aí eu peguei alguns profissionais que estavam trabalhando, né, no processo de psicoterapia. E aí o que aconteceu, Helder? Foi um resultado assim que me surpreendeu. Porque quando eu estava com esse profissional, né, de desenvolvimento de carreira, e aí que eu peguei aquele profissional e ele começou eu assim, eu tenho uma técnica nova para a gente trabalhar. A gente vai trabalhar agora com a Assessment. Você quer uma nova técnica? Você gostaria de conhecer? Eles gostariam. Então, ele fez o Assessment, respondeu o Assessment e a gente foi trabalhar, né, com as 2 primeiras sessões que a gente aprende lá no Como Agente de Florescimento, como fazer esse processo. Helder, foi tão fantástico que mudou tudo. Ele começou a entender o porquê ele estava depressivo, ele começou a entender porquê que ele estava com angústia, ele começou a entender porque ele não tinha foco para poder trabalhar, ele começou a entender o adoecimento psíquico, mas visto de uma outra forma, porque algumas questões dele, né, estavam muito relacionadas para ele com relação às forças menores que ele tinha. E aí ele começou a trazer outras questões. Poxa, mas em dado momento eu usei a força da generosidade, aí eu usei a força da bravura para algumas questões que eu tinha, aí eu usei a força como líder, eu usei a minha força de perspectiva, aí eu usei... Sei que ele começou a fazer um insight muito bacana, a gente começou a trabalhar com isso, e ele pensou, assim, eu tinha uma apreciação da beleza tão bacana, eu gostava de esporte, eu gostava de fazer isso, eu não estou mais fazendo, eu gostava de fazer esporte radicais, eu não estou mais fazendo, eu não tenho mais autoestima para comigo. E aí ele começou a voltar, vamos pensar em voltar a caminhar, como é que isso vai ser isso? Como é que se conectar, né, com a apreciação da beleza, como é que vai ser isso. E aí ele foi trazendo o Helder. Trazendo isso na primeira, segunda sessão, aí ele já começou a tirar foto. Ele disse, olha, eu já estou aqui, voltei ao meu esporte radical. Isso acionou muito a minha felicidade. Eu já estou com mais energia, a serotonina voltou, e aí eu já estou pensando nisso, eu já estou me conectando, eu não estou mais tão deprimida, eu não estou me sentindo que estou no fundo do poço, que eu consigo, que eu vou performar. Eu perdi o emprego, mas eu já estou conseguindo colocar currículo, estou conseguindo me animar, e aí isso na primeira sessão, na segunda devolutiva ele já traz. Poxa, isso tá acontecendo. Ele chegou mais animado, ele chegou com a característica de mais felicidade, de feliz, de conectar. Então, assim, isso a gente vai trabalhando no todo o processo, né? Em 3 sessões, eu já vi um start muito diferenciado. Isso foi um caso muito grande, assim, que eu estou acompanhando, tá indo no processo disso, ele já está trabalhando. Era uma pessoa que 2 anos era um grande gestor, um grande líder, uma pessoa maravilhosa, um alta performance, né? E aí, no momento, né, de pandemia, saiu do trabalho, ficou depressivo em casa e achando que a vida tinha acabado. Né? Que o problema era ele que não estava bem, ele que não tinha sido um bom líder. Imagina, Helder, você se achar que você não é um bom líder, que você não tem performance nenhuma e que... Como é que eu fico, né? Diante de um adoecimento desse, né? Com a baixa autoestima, com toda a situação. E aí eu trago esse resgate com ele dentro do processo, né? De mentoria, de desenvolvimento de carreira, e aí ele começa a entender, né, da validação dos 4 E's. Aí a gente, vamos começar a fazer a validação dos 4 E's, vamos começar a trabalhar SMART, né? A trabalhar sobre o planejamento da SMART, e aí fomos trazendo ele, e aí, Helder, poxa, não tenho dúvida, porque a partir disso, quando eu vi a sua carinha de sucesso, Helder, sorrindo desse jeito, muito pleno, o mais engraçado é porque tudo volta, né, Helder? Engraçado a psicologia positiva, não é só ver que o seu cliente... Ele teve um salto, mas é receber a energia dele de volta. É estar com ele na congruência desse processo.
Isso fez toda a diferença enquanto agente de transformação. Então, aqui no momento que eu dou uma palestra, que eu levo para aquela organização um pouco da minha luz, a luz, não a da Adriana, a luz que irradia, né, a humanidade. E que eu me proponho a ser melhor a cada dia. Isso mudou. Muito legal isso que você falou, muito legal mesmo. Eu acho que eu quero até traduzir um pouco para quem está assistindo aí, né? Não tem todo esse conhecimento. Porque ela falou, ela deu uma descrição de aplicação de análise de forças depois de intervenção muito legal, né? Fico feliz, viu, e orgulhoso que você aplicou direitinho tudo que você aprendeu ali, você foi colocando, né? Ela citou, inclusive, tem uma aula que eu dou que chama As Duas Primeiras Sessões, que eu ensino como aplicar as forças. Sou uma boa aluna, viu, Helder? Eu sou uma boa aluna, viu? Aprendo, viu? Eu tô vendo. Tô vendo que você é uma excelente aluna. Então, nessas duas primeiras sessões, inclusive na primeira sessão, a gente usa uma técnica chamada Strength Spot, né? Que é uma técnica de identificar forças. Eu apelidei de ideia, técnica ideia, que são três passos, né? Então, identificar as forças, mas sem aplicação de teste. Na primeira sessão a gente não usa teste, não tem acesso, né? Então, você vai identificar as forças na história que a pessoa está te contando, qualquer que seja ela. Segundo passo é explicar para ela, né, as forças que você identificou e aonde que você viu essas forças na história dela. E o terceiro passo é apreciar, é demonstrar apreciação, né, mostrar quanto essas forças são importantes, são valiosas. Então, na medida que ela foi fazendo isso, depois ela aplicou o VIA, né, veio na outra sessão, deu uma devolutiva do VIA, que ela ia começar a falar agora, mas eu interrompi. Eu ia falar da validação 4E. Então, olha só. O que ela começou a dizer? Que o profissional que ela estava atendendo, que era um cara líder e tal, mas que ele estava deprimido, estava com a autoestima baixa, porque os resultados estavam fracos, né? Ele estava se sentindo mal. Ou seja, no primeiro momento, era uma demanda de adoecimento psíquico, né? Uma possível depressão. Só que ela foi trabalhar pelo lado das forças, né? Então, identificando as forças na pessoa. E aí foi legal, você citou, que ele próprio começou a se apropriar dessas forças e ele começou a perceber essas forças no dia a dia. Eu usei a generosidade e tal, eu usei a liderança aqui, eu usei a criatividade ali, eu usei... Então, ele mesmo começou a perceber essas forças, identificar essas forças naquilo que ele estava fazendo, né? Então, o primeiro passo é identificar as forças. Aí ele começa a perceber as forças no dia a dia, ou seja, ele faz um strength spot, né? uma auto-percepção das forças. E a partir daí, vem a parte de intervenção, que é planejar uma aplicação melhor, uma utilização melhor das forças, né? Que é a parte que a gente chama de intervenção. Essas intervenções com forças de caráter. Então, a primeira parte é análise, é autoconhecimento. Mas depois disso, é transformação, é mudança. E aí é prática. Aí é aplicação no dia a dia, né? Então, como é que eu posso usar melhor as minhas forças para resolver essa situação, para ter melhor desempenho no trabalho, para ser um líder melhor, né? E foi para esse lado que evoluiu o seu atendimento. Isso. E aí, o bacana também, porque eu também cheguei a fazer assim... Qual foi? Lembra, assim, ao longo da tua vida, qual foi o teu maior desafio que você já teve? Qual foi o teu maior desafio que você ainda tem? Aí ele trouxe algo assim, uma história bem grande, né, lá do passado, onde que ele realmente tinha se superado em muita coisa. Vamos pensar nessa tua história aí que você está me trazendo agora, que foi uma história de sucesso aí para você, né, de superação. Quais são as forças que tu usou aí no passado, que tu não tinha conhecimento delas? Aí a gente foi analisar essas forças. A Helder foi tão incrível, ele viu o quanto ele tinha usado essas forças.
Assim, e hoje, qual dessas forças que você acha que você poderia usar, utilizar ela? E aí ele foi fazendo esse insight, foi fazendo essas elaborações, essas construções, e aí ele se deu conta também que ele tinha as 24 forças. Algumas, como eu falo, aí ele se deu conta assim, nossa, todas elas estavam lá, né? Não, umas forças mais altas, as forças medianas, outras forças mais baixas, uma subutilizada, outra superutilizada, né? Mas tu pode refocar elas, né? Em algum momento e trazer para cá. Então, assim, ele saiu assim, ponte, só isso já, por hoje, Adriana, já tá tudo ok, já compreendi, já vou. E aí, depois ele me liga, Adriana, sabe aquelas forças que a gente trabalhou, isso, aquilo, outro? Eu comecei a utilizar elas. Eu não sabia que tinha. É engraçado que eu recebi a ligação e ele começava a dizer: eu estou utilizando elas. Eu estou me apropriando agora dela com mais coerência. Eu estou conhecendo essas forças, mas antes eu não nomeava elas. E começou a nomear. E aí essa nomeação que você traz para a sua vida, isso faz sentido, Helder. Isso conecta o ser humano. Isso aí é muito bonito isso que ela está dizendo, porque é o seguinte, as forças que nós temos são a nossa luz, né? Então, quando a pessoa ela está enxergando as forças que ela tem, ela está reconhecendo a sua própria luz, né? Quando você está vendo as suas forças, você está enxergando a luz que existe dentro de você. E quando você está identificando as forças nos outros, seu cliente, ou mesmo na sua família, você está enxergando a luz que existe nos outros, né? Então, é muito bonito isso, porque você enxerga a luz que existe dentro de você e a luz que enxerga nos outros. Ao invés da gente ficar vendo só aquilo que a gente foi acostumado a ver. Que seria nossas sombras, que seria nossas sombras, um pouco das nossas sombras, né? Que seria a psicologia sombra, né? Ele é na psicologia sombra. Então, na psicologia lá, olhando as deficiências, né? No trabalho, o gestor, né? Focando só nas deficiências de cada colaborador, aquilo que o colaborador faz mal, aquilo que é o problema dele, que é a limitação dele, o que ele precisa melhorar. Então, esse foco na deficiência, foco no gap, que a gente chama, né? Na cultura organizacional, né? Esse é um viés que a psicologia positiva chama de viés da negatividade. É cultural, a gente aprendeu, a gente tem esse foco, mas a gente pode mudar, né? Para o foco das forças. Então, quando a gente faz esse trabalho, o cliente, a pessoa que a gente está atendendo, ele começa a perceber as forças que ele tem. Ele enxerga a sua própria luz. Muito. Isso porque ele se energiza disso, né, Helder? Isso é energizante para ele, né? Isso é energizante. E é o energizante, é o empoderador, que eu chamo de autêntico, de genuíno, né? Ao contrário do tipo de empoderamento que eu chamo de empoderamento vazio. O que eu chamo de empoderamento vazio? Aquele empoderamento que é um conjunto de palavras, de frases que você fala, mas é sempre igual para qualquer pessoa. Então, todos os seus clientes, você fala, você é maravilhoso, você é extraordinário, vai dar tudo certo, você vai conseguir. E fala isso para todo mundo. Então, o cliente já não percebe, ele não dá valor para aquilo, porque ele fala, isso aí está falando para mim, porque é meu coach, meu terapeuta, né? Mas ele fala isso para todo mundo, né? Porque não tem uma singularidade nisso que você está falando. Agora, quando você mostra exatamente as forças que ele tem, fala, você está vendo a sua perseverança, né? Como você usou a força da perseverança aí, de não desistir, 1, 2, 3 vezes persistir. Você está vendo a força da generosidade, você usando, né? A forma como você tratou as pessoas com bondade, a sua equipe, né? De forma generosa, de forma bondosa, né? Então, quando você aponta o comportamento da pessoa e mostra a força que ela tem, isso sim tem valor. Aí ela realmente se energiza, aí ela realmente se empodera, né? Que ela percebe que isso é autêntico,
Que isso é verdadeiro. Que isso e ela é reconhece genuíno, esse valor nela, né? né? Existe esse reconhecimento. Ela reconhece isso. Isso é a magnitude. Porque ela reconhece. Ela tem... Em que a gente, como E, psicóloga, a gente sabe que assim, leva anos de psicoterapia, né? Até a pessoa ter a tomada da consciência, elaborar tudo isso, e dizer assim, poxa, era isso que eu precisava ouvir, há anos eu estou aqui, mas agora que eu consegui entender. e assim, agora se É. for falar assim de uma forma mais genérica, assim, mais geral, que você acredita que teve de resultados depois que você se tornou agente do florescimento CSI, né? O que você acredita que teve de diferença, de resultados, de benefícios na sua atuação profissional? E nos seus clientes, nas empresas que você Sem dúvida, o atende? conhecimento, a técnica ligado diretamente à minha essência, isso enquanto pessoa, enquanto valores de humanidade, isso se conectou comigo. Então, esse elo de conexão houve, ele me agregou. E eu pude, de uma certa forma, como mentora, como treinadora, como multiplicadora, assim que eu chamava de treinamento, como estar à frente de pessoas para estar levando, né, um treinamento, né, e diretamente, estar diretamente ligado a pessoas, fez com que eu passasse a contribuir de uma outra forma, a pensar diferente, a pensar, né, fora da caixa, que eu disse. Vamos pensar fora disso. Vamos pensar fora desse contexto. Vamos sair da cultura do gap, daquele que todo mundo já sabe, que todo mundo já... E vamos sair para uma outra cultura. Então, assim, o mundo está passando pelo momento quântico, né? Uma virada quântica. Então, isso, para mim, da psicologia positiva, é um salto. A gente está saindo de uma pandemia, a gente está saindo de vários adoecimentos. Então, assim, trazer hoje a felicidade, o bem-estar, é tudo que a humanidade precisa, Helder. É tudo que a gente precisa para esse momento que a gente está vivendo. Poxa, eu preciso trabalhar naquela empresa, mas eu estou conectada, eu estou feliz, eu estou gostando, eu estou naquele emprego. Quais são os valores que aquele emprego está trazendo para mim? O que está trazendo de ganho para mim? Então, assim, acaba as pessoas tendo uma ideia maior de agregar o que é felicidade, o que é necessidade. E aí, a minha necessidade, ela pode estar ligada à minha felicidade. E isso, para mim, é o que eu precisava. Porque eu precisava me conectar, voltar a me conectar com aquilo que eu acho que eu nasci para ser. Um agente de transformação, um agente de mudança. E a mudança, ela não poderia vir de outra fora, a não ser de mim mesmo. Eu precisava dar esse salto, saltar desse salto, se tirar assim, tipo as amarras, as capas. Poxa, sou eu quero ser essa pessoa. Eu não quero ser um rótulo, eu quero ser essa pessoa. Mas essa pessoa, ela precisa ser na sua essência. E eu precisava viver na minha essência. E ela conectar com a essência do outro. Mas que o outro também se conectasse com a essência dela e não com a minha essência. Isso fez uma transformação muito diferente, muito. E é isso que eu acho que está conectando, porque as pessoas conseguiram enxergar, né, essa virada quântica, conseguiram enxergar que existe algo a mais do que só o trabalho, né? Ele precisa se conectar, engajar, estar bem, estar feliz, pleno. Também porque a gente trabalha, a gente precisa realmente, né, do nosso ganho, dos nossos ganhos financeiros, mas eu posso me conectar com o meu ganho financeiro atrelado à minha felicidade, atrelado ao meu viver, com qualidade de vida, com saúde, com amor, né? Com muitas virtudes, né, o Helder, né? Muitas virtudes. eu fico muito feliz que você tenha dado essa resposta, né? Porque isso tem a ver com o chamado da psicologia positiva. Isso tem a ver com a nossa missão A maior, humanidade. que é ajudar a humanidade a florescer, ajudar a humanidade a ser feliz e a florescer. Então, eu passo muito isso, né? Quando eu ensino, embora o curso tenha muita técnica, tem 70 intervenções, tem 80 ferramentas, a gente dá muita técnica, muito material prático para a pessoa aplicar,
Só que o mais importante de tudo isso Dentro. é o que está aqui dentro, né? É a pessoa ser tocada aqui dentro, no coração, pelo chamado de ser um agente do florescimento, né? Ou seja, uma pessoa que está ali engajada na missão de ajudar a humanidade a ser feliz e a florescer, a levar esse bem-estar para a humanidade, começando no seu nicho, nas empresas, nos seus clientes, seus atendimentos, cada um fazendo a sua parte. Então, quando você me dá essa resposta, o maior benefício foi isso, se conectar com essa missão, com esse chamado, com esse propósito, com essa essência que você tem dentro de você e que se manifesta na sua força número 1, que é o amor, né? Então, sua força número 1 é o amor, já tem essa amorosidade. E agora você tem as técnicas, as intervenções, as ferramentas para fazer isso na prática, né? Então, isso é muito legal. Esse propósito é o mais importante. Eu gosto muito daquela frase do Jung, né? Que Jung fala, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então isso é importante. Eu ensino todas as teorias, eu ensino todas as técnicas, eu ensino todas as intervenções. Mas o que não pode faltar nunca é essa amorosidade, né? É esse espírito humano de querer ajudar realmente a humanidade. E essa é a missão do agente do florescimento. Isso eu vejo que você se conectou muito com essa missão aí. Fico extremamente feliz. Imagina, Helder, eu acho assim, que quando... rasgando seda, você é muito verdadeiro. Eu até falei com a minha amiga, você estou muito corajosa, fazer uma live, agente do florescimento, toda a técnica com o Helder. Mas você passa tanto essa verdade para os seus alunos, Helder, para a gente que está com você, e essa essência ela é verdadeira. A gente teve uma imersão, a gente viu isso, a gente não vê só daqui. E isso é muito importante, as pessoas precisam disso. Então, assim, eu aprendi com você essa essência. Essa essência, ela já é nata, ela já é nossa. Porque a partir do momento que você ama o próximo, independente do que ele seja, isso é amor. Deus já ensinava isso pra gente, né? Deus já deixava isso. Ame o outro sem olhar aqui. Então, ame como ele é, né? Na sua essência, né? Entenda ele dentro do contexto que ele está. E isso realmente é tudo. Assim, isso para mim foi um ganho. E olha que sinergia legal que a gente vê as forças de assinatura da Adriana e tudo que ela fala é no trabalho que ela faz. Ela traz espiritualidade o tempo todo, né? Porque ela se conecta com o transcendente. Ela traz o amor o tempo todo, porque o propósito do trabalho dela, além de ser uma fonte de renda, de remuneração, mas também é ajudar as pessoas, né? Então entra o amor aí, entra o propósito e entra o amor aprendizado, porque ela precisa saber como fazer, então ela foi estudar, ela faz os cursos, a formação, entra a liderança, a capacidade dela de colocar tudo isso em prática, né? Então olha que coisa maravilhosa. Agradeço demais, assim, imensamente o convite, né? Então, assim, é uma carreira aí maravilhosa, super indico. Independente se você é psicólogo, se você for da outra área, é educadora, é do outro área, tem tudo a ver. Se conecte com esse universo, se conecte como agente de florescimento, que, como educadora, você vai trabalhar muito dentro do âmbito escolar, viu, Regina? Então, já fica isso aí, você é maravilhosa. Ana aí na M3, aí trabalhando aí com o final de semana, você é final de semana trabalhando. Então, acho que a gente pode ser essa ponte. A gente pode, como a gente diz aqui no CSI, né, Helder, né? Vamos fazer os girassóis, vamos ser luz, né, Helder? Vamos ser luz, seja luz, né? Que possamos ser luz e que possamos cada vez mais, né, transformar não só a nossa vida, mas a gente transformar a vida do outro. Que a partir do momento que você transforma a vida do outro, você transforma a humanidade.